E aí, pessoal? Já sabemos o que é uma função orgânica, né? O que é um grupo funcional? E como que nós damos nome para um grupo funcional, para uma molécula? Como que a gente dá nome para o composto orgânico? Fica aí que eu vou te explicar. Então essa daqui é a primeira aula da sequência de nomenclatura de compostos orgânicos. Uma introdução, uma ideia leve de como que nós damos nome para um composto orgânico. A nomenclatura de um composto orgânico ela é dividida basicamente em três partes, o que nós chamamos de um prefixo, um infixo e um sufixo. Ou se você preferir, um início, um meio e um fim, aonde cada um desses fragmentos indica algo no nome do composto para nós, e aí conseguimos identificá-lo ou darmos nome para a molécula. O prefixo vai indicar sempre a quantidade de carbonos que tem na estrutura, enquanto que o infixo vai nos indicar a saturação, o tipo de ligação química existente. E o sufixo indica sempre o grupo funcional, a função orgânica. Para cada função orgânica temos uma terminação. Como nós vamos aprender em cima de hidrocarbonetos, eu vou ensinar a nomenclatura em cima dos hidrocarbonetos. Para nós, neste momento, o sufixo sempre vai ser O. Então todos os nomes que nós vamos explicar aqui terminam com O, de hidrocarboneto. Se fosse um álcool, mas aí temos que lembrar que álcool tem hidroxila, terminaria em ol. Se fosse um ácido carboxílico, terminaria em oico. E cada função orgânica tem uma terminação. Mas vamos então para os hidrocarbonetos, onde terminam em O. O prefixo indica a quantidade de carbono. Nós podemos ter estruturas de 1 até inúmeros carbonos, mas vamos aprender aqui de 1 carbono para até 10 carbonos. Uma vez que temos os 10 carbonos ali, nós vamos aprender então como nós damos o nome. O prefixo a partir de 5 carbonos é igual no futebol, por exemplo. Quando um time foi 5 vezes campeão, você vai falar o quê? Que ele foi pentacampeão. Então, a partir de 5 carbonos, o prefixo é igual ao que nós usamos para o futebol. Então, todas as estruturas, todas as moléculas que tiverem 5 carbonos, nós vamos começar falando pente. Quando tiver 6 carbonos, se um time foi 6 vezes campeão, nós falamos hexa. Se foi 7, hepta, 8 carbonos, então octa, 9 carbonos, non e 10 carbonos, dec. Então é uma analogia ao futebol, por exemplo, mas não é igual de 1 a 4 carbonos. Nós não vamos falar tetra, nem tri e nem bi ou di. Não se usa esses prefixos de 1 a 4 carbonos, tem nomenclaturas próprias. Para 4 carbonos, vou até utilizar aqui outra cor, para 4 carbonos nós usamos o prefixo but. Para 3 carbonos o prefixo prop. 2 carbonos et. E 1 carbono nós começamos falando em met. Então esses são os prefixos que nós utilizamos. Agora, os infixos, o tipo de ligação, vai depender e será dada pela saturação. O infixo significa o tipo de ligação. Nós podemos ter estruturas, por exemplo, com ligações do tipo simples, que seriam algo do tipo assim, ó, uma única ligação. Então, se predominar, ou melhor, se só tem ligações simples, nós vamos falar an. Esse an vem de alcanos, da classificação de alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturados. Quando nós temos ligações do tipo dupla, nós vamos falar o prefixo en. Então sempre quando nós temos uma ligação do tipo dupla, nós falamos en, que vem dos alcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que se caracterizam por ter uma ligação dupla. Uma ligação do tipo tripla vem dos alcinos, então o infixo que nós vamos utilizar é in. E aí nós poderíamos ter duas duplas, dien, duas triplas, dien, 3 duplas, trien, e nós vamos indicar onde estão estas duplas. Nas próximas aulas eu explico isso. Uma curiosidade, nós poderíamos ter um composto que tem uma dupla e uma tripla, então nós vamos falar em
de dupla e in de tripla. Vem dos hidrocarbonetos, vem dos eninos, que são hidrocarbonetos que se classificam por terem duplas e triplas ligações. Então, uma vez que nós aprendemos o prefixo, o infixo, e para nós sempre vão terminar em o, agora a gente pode aprender a dar nome para um composto. Por exemplo, se nós pegarmos a seguinte estrutura, vamos pegar o mais simples, um único carbono e 4 hidrogênios. Um único carbono, que prefixo que nós usamos? Um carbono, nós vamos falar o prefixo met. Agora, as ligações para esta molécula e entre carbonos, e no caso aqui não tem outro carbono, mas são ligações do tipo simples, nós temos então aqui que é um prefixo an. Como é um hidrocarboneto, nós vamos terminar em o. Então agora basta juntar tudo e falar a palavra, falar o nome dele, que nesse caso fica metano. Não é difícil. O talvez mais complicado é lembrar dos prefixos para cada quantidade de carbono. E quando eu comento com vocês que o que nós vamos trocar é o final, por exemplo, se nós tivéssemos a seguinte estrutura, CH3OH, é uma molécula com apenas um único carbono. As ligações são simples, então esse início é igual. Neste exemplo, nós vamos falar met porque tem um único carbono. Vamos falar an porque as ligações são simples, mas não é um hidrocarboneto. Então, neste nosso exemplo, troca o sufixo. Neste exemplo, como é um álcool, vai terminar em ol. Então, para este composto, o nome correto fica metanol. Mas o que é interessante, eu destaco sempre para os meus alunos, é o seguinte: observe que até o final, o nome é igual. Então vai repetir ácido metanóico, metanal, metanoato e assim por diante. O início é o mesmo, mudou o final, mudou a função orgânica. Análogo seria um composto, por exemplo, com mais de um carbono ou com uma dupla. Vamos supor que eu pegue a seguinte estrutura, CH2, ligação dupla e um CH2. Vamos pegar o seguinte, CH3, ligação simples, CH, ligação simples, CH3. Aqui vai um 2, ó. E vamos pegar um outro composto do tipo CH, ligação tripla, CH. Como ficaria o nome desses três compostos que eu desenhei agora? CH2, dupla CH2. Quantos carbonos nós temos ali? 2. O prefixo para 2 carbonos, et. Então nós começamos falando et. Mas a ligação que tem entre os carbonos nesta cadeia, por exemplo, é dupla. Então nós falamos et mais en. E é um hidrocarboneto, termina em o. Então junta tudo e fala, nós vamos ter que esse cara se chama eteno. Também é conhecido como vinil. Esse é o nome popular dele, mas o nome oficial, segundo a IUPAC, eteno. Se nós pegarmos então a estrutura de baixo, agora nós temos um composto com 3 carbonos e ligações simples. 3 carbonos, agora vai direto, ó, nós vamos falar prop porque tem 3 carbonos. Agora, ligações simples, an e termina em o. Então aqui nós temos propano, um dos gases do bujão de cozinha. E por último, nós temos um CH3, ligação tripla e um outro CH3. Perdão, nós temos um CH, ligação tripla, errei, e um CH. Neste composto, 2 carbonos, começamos falando et. Agora tem uma ligação tripla, aí no caso nós falamos in. E termina em o. Então nós temos o etino. Nomenclatura de hidrocarbonetos ou de qualquer composto orgânico, basicamente, nós juntamos, ou melhor, ela é fragmentada nesses 3 pedacinhos, prefixo, infixo e um sufixo. Tranquilo? Espero que tenham entendido a ideia inicial de uma nomenclatura de compostos orgânicos. Muito obrigado pela sua atenção. Ah, tem dúvida ainda? Não entendeu alguma coisa? Deixe para mim aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você. Um abraço, até mais!